a partir daqui vai ser desse jeito, bateu, levou. Eu não vou mais simplesmente apanhar e ficar quieto, porque a gente não tá aqui para promover a violência nem a agressividade, mas a gente tá aqui para poder sim se defender toda vez que Claro. for agredido. Porque você não vai combater a violência sorrindo e falando, por favor, não me bata. Pelo amor de Deus, é ridículo isso. Você tem que reagir. A direita já cansou de apanhar. E a esquerda, ela entende que se você for para cima e Pode Paulo! Pode Paulo! Pode Paulo! Olá, pessoal, sejam muitos, ó, pode deixa essa correndo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Paulo, né, esse projeto que a gente começou aqui para trazer conversas, bate-papos aí de vários, dos espectros, espectro político eu não sei, acho que eu vou ficar só mais no pessoal da direita mesmo, mas de várias esferas sociais, então a gente fala com pré-candidatos, com políticos, com gente da cultura, do humor, com músico, com cantor gospel, então toda a galera aí que vocês curtem, eu também curto, e a gente vai bater um papo e se conhecer e trazer aqui para vocês também, então eu agradeço vocês estarem assistindo mais um episódio. Tenho certeza que te chamou a atenção aí a pessoa que eu vou entrevistar, eu vou fingir que eu não sei que você sabe, tá, que você não viu a foto dele na thumb do coisa, e quando eu for anunciar ele, eu vou fingir que eu vou fazer um suspense como se você não soubesse quem está aqui. Mas antes disso, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Primeiro, o C Filmes, o estúdio UC Filmes, que é o local com a qual a gente fechou essa parceria, que está nos cedendo esse lugar, infraestrutura top, uma equipe especializada para te atender. A UC Filmes fica aqui em Moema, então se você está precisando de um local para gravar o seu podcast, não só gravar o podcast, mas para fazer ensaios fotográficos, gravar suas videoaulas, transmissões ao vivo, o C Filmes é o local que você está procurando, então já pode parar de procurar, e não só aqui para São Paulo, de repente você é de algum lugar do Brasil e precisa gravar em São Paulo, então você já sabe que é o C Filmes, ele vai suprir as necessidades aí, como tem feito aqui para mim, então super indico. E aquele agradecimento também muito especial a Rodoxisto, que é a maior transportadora de hortifruti do Brasil, com cerca de 600 embarques diários, é uma gigantesca aí no transporte. São as pessoas que realmente fazem o Brasil funcionar, a roda da economia girar. E eu gosto muito de prezar e de salientar a importância da Rodoxisto, ao C Filmes, empresários como esses que estão dispostos mesmo a fazer esse tipo de parceria, quando nessa divisão do espectro político, muitas empresas preferem, não, eu acho que é melhor ninguém me ver com tal pessoa, não atrelar minha posição, não. Então é muito válido, admirável, agradeço, então faço com muita satisfação essa menção a Rodoxisto, ao estúdio UC Filmes também. E uma novidade para vocês, trazendo em primeira mão aqui, primeira vez que eu falo isso num podcast. Você conhecia o MIB, né? O Movimento Independente do Brasil, que a gente vinha falando de vez em quando aí nos últimos podcasts sobre isso, né? Sobre a dolarização de patrimônio, internacionalizar os seus recursos, não deixar o seu dinheiro só no Brasil. Nós continuamos com essa possibilidade, mas o Movimento Independente do Brasil, o MIB, cresceu, se transformou e agora nós somos a Dextra Hub, um hub de negócios mais abrangente, onde a gente vai poder te atender de outras formas também. Se você é empresário, a gente sabe como o empresário sofre no Brasil, né? Vocês têm ideia, todo mundo que aqui sabe como um empresário no Brasil sofre. Você já pensou em economizar 30% do seu imposto? Não, Paulo, isso não existe. Existe, nós podemos provar para você que existe, é por isso que você tem que clicar ou digitar ou procurar o link que está aqui em algum lugar, que nós vamos te ajudar através da Dextra Hub, nós vamos te ajudar nessa questão, fazer consultoria gratuita, e às vezes não é nem só economizar próximos impostos, às vezes você vai conseguir descobrir que o governo está te devendo imposto que você pagou a mais. Pois é, meu irmão, isso a gente vai te ajudar a fazer, então não perde tempo, clica aqui embaixo, coloca o seu interesse aqui nos comentários se você não entendeu, ou clica aqui em algum lugar que a gente vai te ajudar, a gente vai fazer essa consultoria grátis, você não vai mais sair, nos tornaremos parceiros aqui também através da Dextra Hub.
sem mais delongas, que o cara já tá de saco cheio, daqui a pouco eu levo uma porrada dele. eu vou anunciar esse convidado ilustre que eu tenho aqui. É uma satisfação para mim te receber. Ele ainda tá só em minha imagem, então ó, ninguém sabe quem é ainda, você não viu a thumb dele. Então ele é um ativista político, comunicador ligado a movimentos de direita no Brasil. Olha, se não falasse, você nem saberia. Desde 2016, atua na defesa da liberdade de expressão, da proteção da infância, da limitação do ativismo judicial e das pautas conservadoras, graças a Deus. Ganhou destaque por sua forte presença, por seu forte cruzado de direita, não, por sua forte presença nas redes sociais e ações de rua, onde promove debate de política, cultura, diferentes visões de mundo. Ele é declaradamente bolsonarista. Gente, que tô socado, seu fascista. Produz conteúdos, entrevistas, reportagens de campo, cenário político nacional, mantendo comunicação direta e dinâmica que aproxima especialmente do público jovem. Ele é um careca confiável, pessoal. Com vocês, Douglas Garcia, seja muito bem-vindo. Você não ouviu junto comigo quando eu falei Douglas Garcia, você meio que não ouviu Ô, Neto, ouvi, pô, vai ter que colocar na edição, vai ter que colocar assim, porque parecia que eu tava Douglas Garcia. Seja muito bem-vindo. Pô, valeu, brigadão, obrigado, Paulo, de coração mesmo, um prazer enorme estar aqui contigo. É aquela câmera ali, né? Prazer enorme estar aqui contigo, para todos os nossos telespectadores do Pod Paulo. Sou fã desse cara aqui, acompanho o trabalho dele há muito tempo, então, assim, você não tem ideia do quanto eu tô feliz de estar aqui trocando essa ideia contigo, meu parceiro. Espero que a gente consiga desenrolar bastante aí. Que legal, agradeço você disponibilizar um pouquinho do teu tempo pra gente bater esse papo, e não só isso, eu gosto de agradecer as pessoas que eu admiro e que têm entendido a guerra que a gente tem vivido, ideológica, cultural, agradecer pelo papel que cada uma desempenha nessa guerra. Porque, assim, às vezes as pessoas falam, Paulo, pô, o teu conteúdo é muito legal, pô, admiro a maneira como tu faz tal coisa e tal, mas eu acho que é como um jogo de xadrez, eu tô numa parte, mas eu não tô lá na rua enfrentando o que o Douglas enfrenta, né, aquele embate, e que eu, do lado de cá, tô torcendo, né, falando assim, porra, mostra pra eles mesmo, faz acontecer e tal. Bate neles mesmo. Bate, Mas apesar disso, não tá na rua, no tete-a-tete com um esquerdista pra fazer as coisas acontecerem, ocupar espaço no campo humorístico, igual você faz, é extremamente essencial e importante, se não tão importante quanto. Porque o pessoal acredita que a guerra política ela é violenta. Na minha opinião, a guerra cultural é muito mais violenta ainda. A guerra cultural tem a sua relevância, a sua importância. A esquerda entendeu isso talvez antes da gente, né? Sim. A direita é mais pragmática, né? A direita é mais assim, ela está pensando em como resolver o problema através de PECs e PLs e projetos de lei, e comissões e tal. A esquerda não, ela está há décadas formando quem vai estar lá na comissão, nas PECs e nas PLs, desde a infância, do desenho animado que ela assistiu, da novela que ela assistiu, né? Eles vão na essência, eles vão no que realmente importa para conseguir mudar a cabeça do povão. Exatamente, só que agora, no momento que a gente vive hoje no Brasil, eu entendo que a gente precisa a gente tem que fazer esse trabalho a médio prazo, médio e longo prazo, que é retomar, pegar de novo as crianças, a cultura, para acabar com a doutrinação, para fazer jovens melhores ali na frente. Só que hoje a gente tem que entrar no embate com jovens que já estão, porra, esse cara aqui talvez não tenha mais esperança para ele. Alguém precisa calar a boca desse cara e mostrar o quanto ele é incoerente. E é isso que você faz. E você, outros fazem parecido, né? Sim. E é por isso que eu admiro muito o teu trabalho. E como é que você pensou, começando a falar sobre isso, você pensou, pô, vou pra rua, vou pra rua, vou meter a cara e vou... Eu já pensei em fazer isso, às vezes, em algum tipo de incursão na rua, mas é mais uma pegada sarcástica e tal. Como que você... Mas eu ainda não tive coragem de fazer. Como que saiu da ideia, do campo da ideia? Acho que vou. Não, vou mesmo. Vou pegar uma câmera e vou. Agora eu vou. Fui. Como foi o começo disso? Bom, acho que a gente está hoje num Brasil onde as pessoas elas se comunicam através da rede social de uma maneira muito enfadonha, mas assim, ninguém mais quer ficar ouvindo as pessoas palestrarem sobre... Você vai
pregar pra uma pessoa que já sabe de qual é em pé salteado aquilo que você tá pregando, entende? Então acho que se a gente conseguisse furar a bolha de uma maneira mais dinâmica, a gente se comunicar com as pessoas, com a população em geral, de uma maneira mais dinâmica, entende? Tipo, e quando eu falo dinâmica, sinceramente, Paulo, pra quem assiste meus vídeos e acompanha sabe, eu adoro ridicularizar esquerdista. Eu faço isso pra ridicularizar mesmo. Eu quero mostrar o quanto eles estão errados ridicularizando. Então eu chamo pro debate, pego o quanto eles são burros e exponho aquilo. Eu posto aquilo. É lógico, né? Com a autorização deles, porque eles estão indo gravar por livre e espontânea vontade. Eu não chego em ninguém e falo assim, você quer gravar comigo? Não, mas vai gravar sim. Não. Os caras, tu eles pega essa vêm- autorização antes ou tem que ser antes, né? Pô, a pessoa tá vendo a câmera, certo? Tá vendo o microfone. Aí ela vê eu lançando o desafio. Ela quer debater, então ela vem. Tá, Fala, já tá dada a mano, autorização. a gente tá num lugar público, meu parceiro. O cara tá vendo, encher o saco, querendo gravar, querendo debater. Eu falei, beleza, é isso que você quer, é isso que você vai ter. Então, eu pego aquele debate, coloco nas redes sociais de uma maneira que é pra ridicularizá-los mesmo, pra mostrar o quanto eles estão errados. Porque esse é o melhor jeito que eu encontrei, pelo menos, de você conseguir se comunicar com a população em geral. Eu não tô falando só da população de direita, não tô falando só da nossa bolha, eu não tô falando só das pessoas que têm o mesmo espectro político que o nosso, tô falando das pessoas em geral. Poxa, eu já tive contato com gente que, pô, não sou de esquerda nem de direita, mas eu gosto muito de você, da sua abordagem, da forma com que você trabalha, da forma com que você faz as coisas. Eu sigo você por causa disso, mas eu tô cagando e andando pra política, eu não sei nada, mas eu gosto de você. Então, acho que Que a legal. abordagem, a forma com que você aborda, a forma com que você mostra o quanto o cara é ridículo, as pessoas elas acabam gostando daquilo. Então, acho que além da questão envolvendo uma guerra político-ideológica, a forma com que você traz o debate ela é importante também, né? Porque acaba saturando. Quando é sempre mais do mesmo, satura muito. E eu percebi que a gente já estava numa época de saturagem. Porque, presta atenção, de saturação. Porque, presta atenção, nos últimos anos a direita sempre foi extremamente criminalizada, né? Se a gente pudesse falar qualquer coisa, nazista, fascista, pipipi, popopó. E aí a gente eclodiu de maneira precoce, mas a gente conseguiu espalhar a nossa ideia. E aí veio um boom de pessoas naquela época, né, em plena ascensão das redes sociais, se posicionando, e aquilo ali foi viralizando, as pessoas, elas vinham na frente da câmera, conversavam e etc, mas aquilo começou saturando. Por quê? Porque era sempre a mesma coisa. Vou aqui ouvir, sabe aquele livro do George Orwell, em que você tem lá 2, 3 minutos de ódio, em que você fica falando sempre, gritando. Então, as pessoas estavam simplesmente ouvindo mais do mesmo, elas estavam enjoadas daquilo, elas queriam ver uma coisa diferente. Aí eu falei, então acho que eu vou trazer uma coisa diferente. Por que não colocar um totem do Bolsonaro na frente de uma universidade federal para debater com os estudantes de lá? Lógico que eles vão querer me matar, mas foda-se, eu quero conversar, eu quero trocar ideia, eu quero ter uma coisa mais dinâmica. Para que eu vou querer abrir um debate com pessoa que pensa exatamente do mesmo jeito que eu? Não, eu vou abrir um debate com gente que pensa diferente. Afinal de contas, se você não consegue debater politicamente dentro de uma universidade, você vai debater aonde? Então, essa foi a minha Você ideia. começou em que ano, mais ou menos? Assim, eu não sei se o teu ativismo político, eu mesmo anunciei aqui, acho que desde 2016 já. Mas Isso. essa questão das incursões na rua também já é de 2016 ou é uma coisa bem mais Não. recente? Bom, depende. É que as incursões que eu fazia na rua eram apenas única e exclusivamente atos, né? Eu participava de manifestações, eu ia para as manifestações, algumas eu até organizava, já organizei diversas manifestações. Meu ativismo político começou em 2016, ocupando as ruas dentro do Direito a São Paulo, que é o Extinto Direito a São Paulo, um movimento muito bacana que a gente fez crescer aqui no estado de São Paulo, Legal. fazendo ocupação principalmente em pautas como Escola Sem Partido. Conhece a Escola Sem Partido? Claro. Então, Escola Sem Partido pra gente foi uma coisa muito bacana, porque eu cresci muito dentro desse projeto, né? Então, eu abria debates dentro das câmaras municipais, a gente visitava a audiência pública e a gente brigava com o esquerdista lá. Então, o meu crescimento de ativismo político foi em decorrência das pautas que eu considerava importantes e eu levava para as câmaras municipais, eu levava pra rua, eu fazia manifestação, ainda que pequena, mas eu sempre estava Em ali várias fazendo cidades. manifestação em várias cidades aqui do estado de São Paulo, Jundiaí, Sorocaba. Inclusive, foi muito bacana porque todas as cidades que eu estive presente em 2018, em 2020 nós fizemos vereadores, né? Ou seja, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bem consolidado ali, eu consegui trabalhar para que as pessoas tivessem uma base ali dentro dessas cidades. E esse crescimento ele foi de uma forma, como é que eu posso dizer? Eu não fui especificamente com a intenção de ser deputado, eu simplesmente queria ser ativista.
Eu sempre quis ser ativista. Sabe a emoção que é você entrar numa faculdade e arrumar treta com todo mundo? Poxa, Nunca é vivi muito pessoalmente. E aí eu saberia que, como deputado estadual, eu não poderia fazer isso. Porque, obviamente, um deputado ele tem uma postura diferente, ele tem que ter uma conduta diferente, né? Mas depois que eu entrei na Assembleia, eu vi que o negócio é diferente. Realmente, Outra briga. isso. A adrenalina, você não perde a O adrenalina. inimigo agora é O outro. inimigo agora é outro, exatamente. Mas a adrenalina você não perde, ela permanece, só que você precisa maturar um pouco mais a sua ideia para que você não trate uma autoridade do mesmo jeito que você trata um militante, porque senão você se ferra. Acho que Uhum. essa foi o meu principal aprendizado depois que eu entrei no ramo político, numa questão mais do estamento burocrático, Uhum. para aquilo que eu era quando era apenas um ativista, né? Mas, eu comecei assim, como ativista de rua. Essa incursão que eu comecei a fazer atualmente nas ruas foi recente. Pega 2 anos, 2026, isso mesmo. No início de 2026 para cá, eu comecei a fazer essas Não, de 24. incursões. De 2025, isso, desculpa. Cinco. 2025. É que a gente tá em 2026. É. 2025. Então nem dois, faz um ano e... Não faz Um nem ano e 2 meio. anos. Não faz nem 2 anos. Que eu comecei a ir pras ruas, questionar as pessoas, etc. Com o totem mesmo foi esse ano. Esse mesmo. No início desse ano de Olha 2026. só, porque para quem, de repente, quem tá chegando, conhece um pouco, mas não conhece em detalhes a tua história, o Douglas foi deputado estadual Isso. no período de 2018 a 22. Então, Isso. nesse período ali não tinha esse embate que a gente conhece de rua ali, o embate era dentro da Câmara Municipal, que tu falou dessa adrenalina. Eu costumo sempre perguntar para as pessoas Uhum. qual o impacto maior depois que entra para um cargo público eletivo, assim, qual o impacto maior que a pessoa encontra dentro, assim, pô, eu já sabia que era sujo, mas não sabia que era tanto. Teve alguma coisa nesse sentido? Pô, eu sabia que o pessoal falava que a política é suja, eu já vivia um pouco antes, mas estando dentro da barriga da besta, assim, é pior ainda do que eu imaginava. Tem isso, sim? Tem, sim, e eu acho que a minha principal barreira e principal desafio que eu tive que superar foi justamente isso que eu disse com relação a aprender como ter uma conduta com as autoridades que estavam ali dentro, tendo em vista que eu fui um cara que cresceu brigando com ativista na rua. Então você imagina, você pega lá e tá acostumado a ter um debate extremamente chucro no meio da rua com um militante XYZ que tava tentando cuspir na sua cara, te chamava de fascista, a puta que pariu, ia pra cima de você e tudo. E aí você cresce politicamente dentro desse ambiente, né? De esse ativismo doido que a gente tem nas câmaras municipais, porque acontece, meu. Caótico. Acontece. Uma coisa é o que o pessoal tá debatendo lá no meio plenário, outra coisa é o que tá acontecendo na galeria, entendeu? O pessoal lá tá é tipo torcida organizada mesmo. Então, eu cresci dentro daquele ambiente, né, de fazer, de reunir a galera de direita, de fazer ativismo, e enfrentar esquerdista na rua e etc. E aí eu entrei pra Assembleia, basicamente, e tive que lidar exatamente com pessoas que pensavam do mesmo jeito que o povo que tava na rua, só que eles tinham colarinho. Então eu não podia tratá-los da mesma maneira, né? Eu tinha que tentar tratar de uma maneira um pouco mais polida. Essa foi a minha principal dificuldade, e esse foi o meu principal aprendizagem também. Porque se Tinha não dias aprender... Né, tinha dias que eu discursava lá, minha assessoria quase morria. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus, como é que você fala isso? Eu só falei, mas não pode. Eu falei, por quê? Qual o problema? Tentaram te colocar alguma vez em alguma comissão de ética, O alguma coisa tempo pra todo. cassação? No meu primeiro ano de mandato, eu tive 6 pedidos de cassação. Putz. 6 pedidos, eu bati recorde na Assembleia em pouco tempo. E a Assembleia não pedi sessionava. 2 músicas no Fantástico, 3 mais 3. A última vez, se eu não me engano, foi em 1998, em que uma pessoa tinha sido punida pelo Conselho de Ética na Assembleia. Aí eu fui punido de novo. Por quê? Não, 2018. Não, 1998. A última pessoa que tinha sido punida na Assembleia. Tá, desculpa. Isso, a última vez antes de mim. Isso, antes de mim. Antes da minha Só pessoa. fazia 20 anos. Só fazia 20 anos. Cacete. Aí, e foi cassado. Fui cassado por corrupção. Foi punido por corrupção. Eu fui punido porque eu falei. Tu lembra o que Simplesmente falou? Falei que Só falei, daí mostra o cara falando... Falei que eu não concordo com a utilização de banheiros femininos por homens que se sentem mulheres. Esse é o motivo? Putz, que merda, cara. Mentira, cara, eu falei um pouco mais pesado. Ele falou, provavelmente ele falou um pouquinho mais pesado, né? Mas assim, com certeza representando
o que Sim. alguns milhões de pessoas pensam e Sim. talvez alguns milhares ou milhões de paulistano que fala? Paulistas. Paulista, Isso. que paulistas pensam. Uhum. Porra, e você... Desculpa, mas assim, você está lá pra falar isso. Uhum. É isso que eu não me conformo. Não tem a parada da imunidade parlamentar, você não deveria ser... Tem aquele que eles falam imune sobre quaisquer, não sei o que, não sei o que. Porque você está representando justamente o povo que te colocou lá porque sabia que você era esse cara combativo, era o cara que... Daí você chega lá, você não pode falar que eles tentam calar a sua boca, mas não conseguiram. Você completou Não. os 4 anos Fiz os 4 anos de mandato. Mas assim, né? Você tem a sua imunidade parlamentar até a segunda linha. A imunidade parlamentar, ela funciona não pelo que você está falando, mas por quem está falando. Não é o objeto que está sendo dito, mas a pessoa, o sujeito quem diz. Então, a imunidade parlamentar, ela funciona para quem é de esquerda e completamente ignorada para quem é de direita. Pô, a gente vê isso acontecendo Claro. no Congresso Nacional. Uhum. O Glauber Braga voltou essa semana pro Congresso Nacional, tá Uhum. entendendo? Enquanto o Daniel Silveira foi cassado, né? E qual foi o crime cometido por Daniel Silveira? Ele falou. Uhum. E, o Glauber Braga, ele fez mais do que falar, ele bateu, né? Ele agrediu, né? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você Uhum. vê Dois claramente pesos. que a gente tem 2 pesos É. e 2 medidas. Exatamente. E você falou que foram 6 no primeiro ano? Depois Foram teve 6 mais? no primeiro ano. Ou daí tu aprendeu e já deu uma... Eu comecei a trabalhar numa questão mais, olha, dá para ser contundente sem entregar o que eles querem, né? Então, eu, por exemplo, atacava mais a ideia do que a pessoa, né? Eu tentava fazer com que o objeto a ser batido ali, enfrentado, fosse mais um projeto do que o sujeito, porque se tinha essa questão de personalização, o mundo acabava por causa daquilo. Né? Mas é que foi muito engraçado meu primeiro mandato, porque eu era cru de tudo, né? Ser neófito de tudo, né? Com a questão política. E eu já saí da Assembleia com 30 anos a mais do que eu entrei. Eu entrei com 24 anos e saí de lá com quase 60. Caraca. É uma experiência que a pessoa pode... É o que eu imagino. É o que eu imagino vendo de fora, espero nunca presenciar, porque eu não tenho interesse, hoje não tenho intenção alguma de um dia vir a me candidatar, né? Pretendo ficar sempre nessa outra seara, né? Ser o outro peão dentro desse jogo de xadrez, assim, mas eu posso só fazer alguma ideia do que é a expectativa e a realidade depois de estar lá dentro, né? Algumas pessoas me comentam isso. Um vereador que eu apoiei lá em Itajaí, ele é vereador hoje em Itajaí, que é a minha cidade, lá em Santa Catarina. Santa Catarina. Ele falou justamente sobre isso, que ele teve como ele aprendeu a se posicionar, a falar, mudar a maneira de falar, atacando as ideias e não a pessoa. Ele falou, cara, eles não me pegam mais nisso. Ele fala, o Vitor, tava aqui, inclusive falando com o Rubinho na outra entrevista, o meu amigo ligou pra ele aqui. Ele falou, eles não me pegam mais nisso, fulano de tal não me pega mais, porque agora eu sei como eu vou falar, como eu vou atacar e em que direção tomar, justamente porque ele é combativo também, ele é um cara bem... Sim. É claro, é a galera que tá se expondo, indo pro combate hoje, que tá fazendo assim, sucesso, que tá fazendo a diferença, que tá sendo reconhecida por isso. É como eu falei no começo, eu reconheço essas pessoas, eu tenho prazer e satisfação em de alguma forma poder ajudar ele, como eu fiz lá em Itajaí. Eu falei, pô, como é que eu posso te ajudar, cara? Quero uma voz como a tua na Câmara dos Vereadores, então eu ajudei de você percebe forma, que isso acontece em várias casas legislativas. Você estava falando agora do Rubinho. O Rubinho, por exemplo, o cara é extremamente perseguido na Câmara Municipal de São Paulo. Se você pega vereadores lá do PSOL, do PT, do PCdoB, eu acho que não tem na Câmara. Mas você pega esses partidos aí, né, da ala democrática, entre aspas, eles podem falar o que eles quiserem. Agora vai o Rubinho falar que a grama é verde. Pronto, o mundo acaba. Não pode falar que a grama é verde. Não pode falar. Não pode falar. Então, assim, isso está presente em todas as esferas, municipal, estadual, federal, principalmente quando você fala sobre federal. Federal, o que acontece lá é evidente para todo mundo ver que o sistema, ele tem um lado. Então a gente precisa tomar cuidado, porque o Estado nunca vai ficar do nosso lado. Douglas, por que você não... Você pode processar, você pode ir atrás, pode representar no Conselho de Ética, pode fazer o que for para você ter os mesmos
direitos, né, entre aspas, e prerrogativas que o outro lado tem. Mas é óbvio que, por causa de um histórico que eles já têm de trabalho do ativismo judicial, de fazer as pessoas ocuparem os espaços que eles têm hoje, a gente está em desvantagem. Você pega aí, por exemplo, Jaú, o que aconteceu em Jaú. O juiz condenou um casal porque deixou as crianças no homeschooling. As crianças sabiam falar latim. Latim, meu parceiro. Quem é que sabe falar latim? Que criança que sabe falar latim? E os pais foram condenados. Então, como pode? Que coisa louca que a gente está vivendo. Por quê? Porque o sistema judiciário brasileiro, parte dele, não estou falando todo, mas parte dele está tomado pela esquerda. Então, se a gente for ter que brigar no tete-a-tete sobre essas questões envolvendo justiça, usar o Estado, a gente tá dando um tiro no escuro. Tem que rezar muito para dar certo. E você vislumbra assim... Eu reconheço exatamente o que você está falando, que a gente está tomado em várias esferas, né? Judiciário, a educação, as universidades, a mídia, a cultura... Essa parte, até a parte política, né, que daí tem esse apoio velado do judiciário, você vislumbra que essas próximas eleições podem, sei lá, a gente pode ter uma representatividade maior a partir de 27, a gente tá sempre falando disso, né, já era em 22 a mesma coisa, em 18, sempre tentando maior representatividade. Mas que eu tô com uma esperança de que 27 talvez seja um pouco diferente, porque vai mudar 2/3 do Senado. Eu falei sobre isso com o Rubinho também. Vai mudar 2/3 do Senado. Eu acho que o governo Lula ele não tá legal. Não, que ele não tá legal, eu tenho certeza. O que eu quero dizer é que ele não tá legal. Acho que a própria mídia já meio que começou a reconhecer que não tá legal. Isso é um bom sinal. Tipo assim... Porque se eles quiserem, eles podem passar pano, mas o que me chama a atenção é quando eles começam, de repente, uma coisa ou outra, não passar o pano. E falar assim, o Jornal Nacional falou tal coisa? Fale mais sobre isso. O que tá acontecendo? Então, talvez, a mídia, o sistema também já não esteja mais querendo isso. Então, você vislumbra alguma coisa boa para o próximo ano? Qual que é o teu prognóstico? Bom, meu prognóstico, Paulo, é o seguinte, desistir não é opção. Para mim, eu sempre levei essa fórmula para minha vida, né, que desistir não é opção. Então, colocando isso em frente, quando a gente olha o Brasil em curto prazo, não estou falando, tipo, 30, 50, eu tô falando curto prazo mesmo, né? Se você pega 2012, 2014, aí, o que acontecia naquela época, a gente não podia falar, a gente não tinha direito a sequer liberdade de expressão, a gente não tinha mesmo, de fato, porque todo mundo que falava qualquer coisa que era contra o PT, o PSDB, era fascista, nazista, tenista, tudoísta, isto, então você não tinha a comunicação feita em massa, através da rede social, que nos permitia ter o que a gente tem hoje, e isso foi num curto espaço de tempo, e isso cresceu muito de lá para cá. Então, quando eu vejo as pessoas falando, nossa, já era, acabou o Brasil, a gente tá meio que se desesperando por uma coisa que acabou de nascer, que foi a nossa reação, entende? Porque a direita no Brasil, ela é uma direita precoce, ela não é uma direita que tem os mesmos fundamentos que a esquerda tem. A esquerda tá lá há 300 mil anos, todo mundo já sabe, e ocuparam espaço dali, e fizeram o estilo gramsciano, e ocuparam os sindicatos, e fizeram etc. Então, o que eles têm hoje, eles não construíram assim, da mesma forma que a gente, através de uma popularidade que foi desenvolvida através da rede social. Não, eles têm um fundamento, né? Eles têm uma base mais sólida, entende? Que não necessariamente vem da rede social. Parte tem da rede social, mas não necessariamente vem da rede social. Para a gente conseguir, nos próximos anos, mudar isso daí, ou ter um vislumbre do que mudaria isso daí, seria apenas na questão da guerra política, Paulo. Só na guerra política. O que é? É a troca de pessoas que estão, por exemplo, no Senado da República, porque diferente do que aconteceu nas eleições de 2018 e de 2022, eu vejo um diferencial na de 2026, porque as pessoas sabem da importância que é hoje o Senado da República. O Senado não está mais não está sendo visto da mesma forma que era antes, que foi em 2022, que foi em 2018. Hoje o Senado é a principal campo de batalha, é o principal campo de batalha, é o principal lugar onde a gente tem que ocupar espaço, todo mundo sabe disso, né? Então, a gente precisa fazer essa ocupação de espaço em maior número no Senado e, principalmente, as pessoas que forem candidatas, elas precisam deixar isso claro,
né, que são de direita, elas têm que deixar isso claro. Flávio sozinho não vai conseguir nada, não dá absolutamente nada. Vai mudar substancialmente também se a gente conseguir um Senado maior? Quais são as mudanças que a gente vai conseguir? Vai ser uma coisa assim radical? Não, não vai. Porque, sinceramente, o professor Olavo de Carvalho já está há décadas falando isso daí. A gente só vai conseguir mudar a guerra política no Brasil se a gente voltar para a questão cultural antes. Né? E, pô, e o que você tem hoje, uma questão cultural mais voltado no Brasil, organizado, institucionalmente falando? Pô, eu vejo o Brasil paralelo, tá entendendo? É verdade. Que mais? Que mais que a gente tem, entende? Então, assim, a gente tem que investir mais nisso para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, senão a gente vai ficar simplesmente enxugando o gelo. Então, e isso sobre colocar um Senado maior a partir do ano que vem, no meu ver, pode não ser necessariamente só enxugar gelo, porque você tem uma maioria no Senado, pô, você está falando As de... coisas começam a mudar. Isso, exatamente. Porém, não é o suficiente. A gente tem que mexer na questão cultural. Exatamente. É aquilo que a gente estava mencionando. Tem a questão cultural que é base, que a gente vai ter que formar para passar décadas, talvez, né, uma geração e tal. E tem essa questão que é mais eminente aí, que é a briga política que está agora aqui, que é o inimigo que a gente tem que enfrentar agora e ocupar esses espaços. E isso que você falou, eu concordo muito com isso, porque e às vezes eu dou exemplo, assim, e eu tenho a mesma impressão, que às vezes o povo é imediatista, e eu não falo julgando, assim, como se eu fosse o cara mais, tipo, não, calma, vocês estão sendo muito imediatistas, as coisas vão acontecer, olhem com sabedoria. Eu também me frustro, às vezes eu faço, putz, acho que eu vou fazer outra coisa, cara, vou ser Uber, sei lá, eu vou largar essa vida e vou procurar outra coisa. Mas a gente também se frustra, mas se a gente parar para analisar, isso que você falou é perfeito. Faz um pouco mais de uma década que a gente começou uma contra-revolução do que está acontecendo. Eles se organizaram deliberadamente, como você falou, teve uma organização deliberada. O nosso foi assim, a gente foi se encontrando. Porra, eu também penso, tu também, porra, também. Vamos, porra, então vamos lá. Cada um pegou o que tinha na mão para lutar. Eles não, estão organizados há muito tempo. E trouxe uma coisa que faz muito sentido. 2018 já vi a eleição do Bolsonaro, foi a eleição que teve mudança de 2/3 do Senado, e agora eu acho que a gente está bem mais maduro até, como nação, para mudar 2/3 do Senado de novo, e eu vejo que, eu concordo com você, talvez mude um pouco dessa, não vai mais ser só enxugar gelo, vai ter uma outra coisa diferente a partir do ano que vem. Eu concordo, fico feliz de ver alguém com essa ideia que entende que a gente está nessa evolução, porque tem muita gente que se frustra no meio do caminho. Sim. Eu falo com pessoas e eu entendo elas. Cara, eu larguei política em 2020, quando aconteceu outra coisa. Eu larguei na manifestação tal dia, na carta do Temer, eu parei na saída do Moro, eu parei na eleição de 22. As pessoas vão desanimando. E elas não têm esse entendimento de que, porra, comparado com a história do Brasil, o que a gente está vivendo cara, isso é nada ainda, cara. E eu vou usar o exemplo de novo. Desculpa, eu tô falando mais do que... Não, pode falar. Mas eu gosto de usar o exemplo de Moisés com o povo na Terra Prometida lá. Não sei qual é a tua fé, enfim, se é cristão, enfim. Normalmente converge. Eu falo já meio que sabendo que a pessoa deve ser, porque as convicções convergem, né? Sim. Mas eu imagino, eles passaram 40 anos no deserto, eu imagino que quanta gente não estava frustrada lá, depois passou 30 anos que fala, nós vamos para uma terra prometida. Ele passou 10, 15, 20, 30, em 30 anos dá tempo de alguém que chegou jovem já ser avó. Sim. Eu imagino que tinha avó falando pro filho assim, pro neto, não, mas isso aí, o Moisés já fala disso aí, Estou há muito tempo. já faz 30 anos que ele fala dessa terra prometida, meu filho. Isso aí, desencana. Moisés tá caduco. E faltava pouco pra ele chegar, faltava 10 anos, faltava 5. E tava logo ali, entendeu? Então eu me pauto nisso. Pô, talvez esteja logo ali, né? E talvez não esteja, talvez demore, mas a gente não é motivo pra gente parar, e acho que foi a primeira coisa que tu falou aqui, quando começou. Exato. A primeira coisa que tu falou foi isso, se eu não me engano. Desistir não é opção. Exatamente, desistir não é opção. Então, porra, eu fico feliz
de ver essa convergência de ideias, assim, Porque cara. se você pega, por exemplo, o que aconteceu com a esquerda durante o período do regime militar. De 64, os caras ficaram, ó, todo dia fazendo o que eles acreditavam que era certo, certo? Uhum. Eles, além de ter a ocupação deles dentro do ambiente estudantil, porque os militares não mexeram ali, eles cresceram à vontade lá dentro das universidades, Uhum. sindicato, a puta que pariu toda, Infelizmente. mas eles, infelizmente, mas eles tiveram trabalho que foram feitos por uma ala mais radical da esquerda, da guerrilha urbana e do campo. E eles eram simplesmente retalhados pelo Estado. O Estado retalhava aquilo ali, por óbvio, né? O Estado tinha que fazer alguma coisa. Os caras vinham, explodiam uma bomba, matavam pessoas inocentes, então o Estado ia lá e retalhava. Claro. Só que essa retaliação que foi feita pelo Estado não foi o suficiente para fazê-los desistir. Quem é que tem mais força? Uma guerrilha clandestina ou o Estado que foi preparado? O Estado, obviamente. Mas olha só o quanto os caras eles foram persistentes. O quanto os caras eles continuaram. Isso, meu, eles acreditavam naquilo, então eles iam sempre, faziam justiçamento, eram tudo bando de nojento, não concordo com nada do que eles faziam, mas eles estavam lá, eles não paravam, eles não desistiam. Fulano de tal morreu, amanhã a gente vai fazer uma ação terrorista em, sei lá, no aeroporto. Ah, Delcano morreu, mas amanhã a gente vai fazer não sei o quê, vamos fazer panfletagem, vamos fazer não sei o quê. O trabalho que eles faziam era ininterrupto, eles não paravam. E ainda mais colocando sob o próprio risco de vida, porque eles estavam ali, dando tiro, obviamente, para receber tiro também do Estado, mas eles não desistiam, eles estavam ali. Por que tem que ser dado a nós justamente ser a versão fraca daquilo que um dia os antigos ativistas de esquerda foram, sendo fortes, entende? Por que a gente tem que se submeter? Ah, não, vou desistir. Ah, vou parar. Ah, não. A gente não tá aqui pregando que as pessoas peguem armas e fazem a mesma coisa que eles. A gente tá pregando para que a gente tenha uma insistência sobre aquilo que a gente acredita. É não parar, Exato. entendeu? Porque se a gente parar, se a gente começar a retroceder, vai ser um atraso. Cada retrocesso se dá em decorrência de um desanimado. Então, se a gente insistir, se a gente continuar, deu errado, continua. Porque a esquerda fez assim. Então, eles já desenharam basicamente o plano que a gente precisa fazer para nossa versão dar certo. Que a gente só tá aí para o milagre da rede social, o milagre da popularidade, o milagre que aconteceu que eles não esperavam e até hoje eles não conseguiram se igualar. Porque até hoje eles ainda apanham da gente na rede social, por enquanto, né? Eu acho que vão continuar, porque a rede social ela foi o advento que deu voz ao povo, a voz que o pessoal não tinha, né? Eu sempre falo sobre isso, né? A comunicação era uma via de mão única, né? A gente via o jornal, ouvia o rádio, lia o jornal, era sempre de lá deles para nós. Então, a gente nem tinha audácia de discordar, né? Porra, quem falou foi o William Bonner, cara. Ele tá na TV, porque eu tinha vou achar autoridade moral. Pô, logo ele tá certo, ele tá na TV, eu tô em casa, eu tô na sala da minha casa comendo Ruffles e sei lá. Ele tá lá, o cara tá escrevendo no jornal, logo eles devem ter razão no que eles estão falando. Aí quando o advento da internet foi esse ponto que ninguém esperava, né? Que aí as pessoas começaram a falar assim, William Bonner, eu não sei, William Bonner aqui meio que... Eu também achei estranho, também achou, eu também, porra. Então, porra, a Globo é uma lixo, porra, né? Então vamos, Então, foi essa coisa não esperada, né? Tem uma coisa que você representa, inclusive eu falei sobre isso na tua apresentação aqui, você dialoga muito com a juventude, você tem essa entrada, né? Sim. Pela energia, pela força, pela combatividade. Apesar de não ter cabelo, eu tenho 32 anos. Eu tava fazendo as contas justamente sobre isso, antes de saber a tua idade, mas eu tava pensando aqui, cara, no impeachment da Dilma, você devia ter, eu tava fazendo as contas, 22. Eu imaginei 22 já? Isso. 32, 20... foi 2016, tá certo, foi 22. O que te levou lá atrás a se interessar? É claro, o Brasil todo estava se politizando ali, ok. Sim. Mas a gente tem milhões Você quer saber que qual foi estão o meu cagando start até político? hoje. Eu vi alguma coisa, entendi, meu pai era contra o PT, eu entendi alguma coisa, eu vi o Bolsonaro falando alguma coisa na TV e falei, esse cara é maluco, mas tem razão, a Dilma tá roubando. O Bolsonaro, ele foi meu principal
Foi a minha principal motivação política, Jair Bolsonaro. Mas antes dele, eu já atuava politicamente. Porém, ele foi a minha principal motivação para ser de direita, especificamente falando. Em 2008, olha que coisa, 2008. Cara, mas aí 2008, 2008 nós estamos bastante falando tempo. de que tu tinha Vamos ver se o Paulo é bom de 8, matemática, vamos ver. 14, Eu tinha 15 anos. 15 2008, anos. isso. Em 2008, aos 15 anos, eu fui eleito vice-presidente da chapa dos estudantes de plantão, que foi o Grêmio Estudantil da minha Já escola. tava no sangue A a gente parada. fez 80% dos votos. A gente Caramba. fez 80%. Eu nunca vou esquecer. Estudantes de plantão, o nome da chapa. Na chapa. Ensino Era médio. Ensino fundamental. Eu tava Ensino na fu- oitava série do ensino fundamental. E aí eu lembro que eu batia na porta de sala por sala para trocar ideia com os estudantes. Eu falava, ei, pessoal, vota na gente. Só que eu tinha um diferencial que as outras chapas não tinham, que era a minha capacidade de falar. Eu falava muito. Aliás, eu falava não, eu falo muito. Eu falo pra caramba. Aí eu conseguia me comunicar com as crianças que estavam lá, com os adolescentes, e eu era engraçado pra eles, porque o que eu falava, eu conseguia trazer problemas. Por exemplo, na hora do intervalo só tocava Psy. Eu falei, pessoal, ninguém aguenta mais ouvir Psy de manhã, Psy na hora do café, Psy. Vamos, porque Psy na época era uma coisa que tava outro mundo em 2008, né? Vamos mudar um pouco, colocar um sertanejo, colocar alguma coisa aí pra galera ouvir de diferente. Então, as propostas que eu trazia era uma coisa extremamente simples, coisa de criança, adolescente, Sim, etc. sim. Só que eu me comunicava muito bem. E aí a gente conseguiu no dia da apuração dos votos 80% de chapa estudante de plantão. A Caramba. partir daquele momento, os professores, eu nunca vou esquecer, foi uma das primeiras vezes, os professores, eles levavam a gente na Secretaria Municipal de Educação para mostrar as propostas da escola. E a gente tinha criado um site, que era um blog da escola, onde a gente publicava as notícias e etc. E eu lembro que uma professora, o nome da diretora era Erzebet Smoke-Uruí, não a diretora em si, isso, não a diretora em si, mas uma professora que estava sob a gestão da Erzebet, veio falar com a gente para que a gente levasse propostas também do sindicato. Eu não lembro qual era o sindicato, porque eu era muito pequeno. Eu não sei se era POSP, Sindia, puta que pariu, eu não lembro. Mas ela queria, porque queria que a gente levasse propostas do sindicato. A RBUET. Não, Uma professora que estava sob a gestão dessa diretora. Dessa diretora que Essa eu nunca ouvi diretora, nem ela o nome, nem de sobrenome igual a dela. Erzebet, Smoke Uruí. Nunca ouvi nenhum desses nomes. É porque ela era o terror da escola. Todo mundo falava, a diretora tá chegando, todo mundo saía correndo. Porque criança é assim, não tem jeito. E aí a gente recebeu essa proposta e eu falei, não. Todo mundo queria, mas eu falei que não. Não, mas vamos lá. Falei, não, foi porque não tem nada a ver com a gente tá indo lá mostrar o site da nossa escola, olha que legal, a gente colocou um joguinho aqui pra galera se divertir durante o intervalo, a gente tá mudando aqui as músicas que são tocadas durante o intervalo. Era Conde Pereira Carneiro que eu estudava, MF Conde Pereira Carneiro. Eu não quero que a gente vá levar assuntos sobre sindicato pra uma reunião na Secretaria Municipal de Educação, eu não quero, e ponto final. Aí consegui. Bateu o pé. E bati o pé, só que né? a partir daquele momento foi um inferno a minha vida, porque pelo menos alguns dos professores começaram a me olhar feio, e outros professores começaram a me defender. Tinha a professora de geografia que me amava, ela era aparentemente de direito, eu não vou lembrar, mas ela me amava, ela gostava muito de mim, sempre me defendia porque eu sempre era ponta firme, e essa firmeza eu levei também para o ensino médio e levei para a faculdade, porque eu comecei a fazer direito na FMU, nas Faculdades Metropolitanas Unidas, e a professora de ciência política, ela queria ensinar filosofia, sobre filosofia política, da ciência política, sobre Marilena Chaui, com base em Marilena Chaui, os escritos de Marilena Chaui. Aí eu olhava e falava, professora, não tem como o negócio desse. Por quê? Porque é Marilena Chaui, não dá. Aí o pessoal ficava irritado, porque eu travava a discussão dentro da universidade, a galera ficava meio puta comigo por causa disso, né? E o pessoal da UJS, que é muito forte dentro da FMU, eles começaram a me perseguir, né? Teve até uma ocasião que tinha uns caras da UJS, que é a União da Juventude Socialista, na porta da faculdade, quando eu tava saindo. E aí eu lembro que 2 policiais militares passaram lá na hora, eu me agarrei nesses policiais como se amanhã não fosse existir para conseguir sobreviver. Eu tranquei o curso, não continuei na faculdade. Exato. Eu tranquei o curso, não continuei na faculdade, mas a partir daquele momento eu olhei e falei, a partir de agora eu vou fazer a vida de vocês um inferno. Porque se eu não posso estar aqui, eu não vou estar aqui fisicamente, mas eu vou fazer da vida de vocês um inferno. Passou um mês, eu estava no Trancaço da Universidade de São Paulo,
com um alicate deste tamanho, nossa, nunca um alicate enorme, a gente pegou um alicate tamanho família, a gente reuniu outra galera de outros estudantes que estavam lá, etc, para a gente quebrar a corrente que o pessoal do movimento estudantil tinha colocado na USP. A gente acordou 4h30 da manhã para estar lá, a gente chegou lá às 6 horas da manhã, quebramos a corrente, entramos lá, foi mal away, eu tenho os vídeos até hoje, nossa, muito tempo isso aconteceu, meu, 2016, e essa foi a minha primeira ação de fato dentro de uma universidade, a gente lá resistindo a uma greve que foi imposta por militantes da Universidade de São Paulo, né? Aí na outra semana a gente foi para outro canto para poder encher o saco de mais não sei quem, e aí eu não parei mais, eu comecei a ir, por quê? Porque aquilo me despertou a vontade de falar, poxa, vocês não querem que a gente exista, mas eu quero existir, então eu vou estar aqui, não interessa. Eu comecei a ter uma espécie estranha de prazer em vê-los olhar feio pra mim. Eu gostava daquela sensação. Quanto mais eles olhavam feio, quanto mais eles bufavam pra mim, mais eu gostava de estar ali. Então eu fazia questão de ser extremamente desagradável, onde eu quer que fosse. Pra eles, pelo menos. Fazia questão. Olha só o trabalho que vocês têm pela frente aí. Não, mas é isso. Mas isso é um diferencial, pô. Sim. Porque a galera tá de saco cheio não, sim, não, com certeza. Não, nós, quando estivermos lá. Bolsonaro veio quebrando tudo com relação a isso já, de não ser aquela figura assim, tipo, tá, sei, conheço esse discurso. Não, ele é o cara lá, ele é um cara que você conhece ele pessoalmente, a mesma piadinha que ele faz lá, porra, ele faz aqui quando te conhece, aí também é homossexual aí, porra. Essa autenticidade. Então, e é isso que tá te trazendo até aqui, vai te levar no que vem para você vem para estadual para Assembleia Estadual, com certeza vai te levar, deve ter o prognóstico mais apurado do que o meu, porque o pessoal tá de saco cheio dessa, não, tanto que você teve um crescimento meteórico no último ano. Nos últimos meses, não foi nem no último ano. De novembro pra cá eu cresci mais de 1 milhão de seguidores, meu. Caceta! Isso foi em final de outubro, início de novembro, eu tinha 600, porque eu lembro que eu fiz um vídeo, eu tava com 666 mil seguidores, aí eu fiz um vídeo pedindo pro pessoal mas eu fiz esse vídeo em meados de outubro pra novembro, né, que eu fiz pedindo pra... Aí teve um boom de lá pra cá, hoje eu tô com quase 2 milhões, acho que até o final do mês eu vou conseguir 2 milhões, né, mas... só supera o vozinha do sabe o goleiro sabe o cara que... Não tá ligado? O goleiro alguém sabe o goleiro... Qual é o nome da seleção, pessoal? Me ajudem. O goleiro de uma seleção que... Não sei se é Cabo Verde. O goleiro da seleção de Cabo Verde cresceu 40 mil. Não ficou sabendo, tá muito ligado na política. Tem que desencanar um pouco e assistir Copa do Mundo. Não, brincadeira. Ele defendeu muito numa partida contra... Não se faz Copa com o hospital. Essa aí resgatou lá de... Aí ele defendeu uma partida, fez uma partida muito boa e o cara já tá meio que se aposentando, tem 40 anos, defendeu muito contra um time que era grande, que eu não tô lembrando qual é agora também, se era Portugal, Espanha, sei lá. E a Cazé TV fez uma propaganda tipo dele, assim, uma campanha, vamos seguir o cara e tal. Aí ele saiu de 40 mil seguidores, tipo, né, no sábado, sei lá, e até quarta-feira ele tá com 13, 12 milhões de seguidores. Senhora, é uma coisa absurda. Eu acho que ele deve estar com 12 milhões agora, se alguém puder. Não, mas esse meu crescimento meteórico que eu tive, graças a Deus, nos últimos meses, foi por causa de uma reação que eu comecei a ter, né, nas ruas. Por exemplo, eu peguei o totem e comecei a ir para as ruas para gerar esse tipo de debate, justamente porque eu falei para você, o método precisa ser mudado, a nossa forma de comunicação tem que ser mudada, a gente tem que tentar uma coisa mais dinâmica para se comunicar com o público que está fora da nossa bolha, né? E aí eu ia nessa forma, só que as pessoas que são de esquerda, elas vinham querer me agredir. Obviamente elas vinham e vinham com agressividade e tudo. E sabe quem foi a pessoa que deu um start? Foi o Rubinho. O Rubinho, ele falou, você tem que mudar a sua postura. Foi como assim? Você tem que começar a reagir. Eu falei, mas como? Você tem que reagir.
você quer que eu te ensine a reagir? Você tem que reagir. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu vou começar a reagir. Ah, que Então, não foi sempre assim. não, só apanhava. Você tem que mudar a sua postura, você tem que reagir. Eu falei, beleza. Eu comecei a partir daquele ponto, reagir. Então as pessoas, elas iam, falavam A, eu falava B. Aí se elas falavam em sequência, me davam um tapa, eu devolvia o tapa. Sendo homem, eu devolvia o tapa, né? Mulher, eu infelizmente tinha que chorar mas, mas, mas homem, eu começava a reagir, né? Então, e essa minha reação, ela eclodiu principalmente na Universidade de São Paulo, nesse ano. Em 2026, no 8 de janeiro de 2026, a Universidade de São Paulo fez um ato solene em defesa da democracia, aquela coisa chata, nojenta, Uhum. que todo mundo sabe que eles vivem fazendo, ocupando os espaços públicos para isso, né? Uhum. E esse ato eles fizeram pedindo para que o Lula vetasse o PL da dosimetria, que foi aprovado no Congresso Nacional. E nesse mesmo dia, inclusive, o Lula tinha vetado. Eu fui lá justamente para questionar o porquê que eles queriam o veto de um projeto que era tão importante e o porquê que eles estavam defendendo a prisão de pessoas inocentes que não tinham feito absolutamente nada. 14 anos de prisão para Débora. Fui lá para questioná-los. Não gostaram, ficaram irritados, vieram para cima de mim. Até então, eles rasgaram a minha camiseta, né? Fiquei com metade dos peitos lá de fora, Aham. né, sendo expulso gradativamente aos empurrões da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito, do Aham. Salão Nobre, né, saindo de lá. Chegando no térreo, eles conseguiram me encurralar. Eu não consegui sair da universidade. Eu queria sair, eu queria simplesmente sair dali onde eu tava. Não era um lugar que tava mais... Pô, eu não quero ficar aqui. Os caras querem me matar. Tá claro que eles querem me matar. Uhum. Mas eles me encurralaram, né? E aí, meu parceiro, na hora que eles me encurralaram, eles tiveram a péssima ideia de me dar um murro. Ele conseguiu acertar um jab na minha cara, um deles, né? Um cara lá que tava muito exaltado, inclusive. Sabe quando você encurrala um gato ou encurrala um bichinho pequeno e ele não tem outra reação que não seja... Então, pra mim foi exatamente do mesmo jeito. Depois que eu tomei aquele murro, eu olhei pra minha frente, tinha o quê? Sei lá, mano, tinha uma dezena de esquerdista lá, um monte, tudo, um monte. Meu, Caramba. eu entrei ali no meio, que nem um canhão, tá ligado? Tinha um bolo assim, eu entrei ali no meio, distribuindo jab direto pra todo mundo, porque eles tinham me batido. Eu falei, não, peraí, eu vou devolver. Ele me bateu e eu fui atrás, mas pra tirar todo mundo da minha frente, eu saí distribuindo, né? E geral, o que fez? Sumiu, abriu um buraco ali no meio. Porque eu achei aquilo muito engraçado. Se você assistir o vídeo, você vai ver. Quando eu comecei a bater, todo mundo sumiu. Pá! E aí, ele percebeu que os caras que estavam na frente dele Apoiando não ele. estavam mais. Sumiu todo mundo, desapareceu todo mundo. O que o esperto fez? Entrou no meio da multidão. Ele que tava indo embora pra se esconder. Aí eu só via ele, mano. Tinha um monte de gente, mas eu só via ele. Eu não sei, parecia que ele tava brilhando, tá ligado? Eu não sei, Tomado mas de tinha fúria. tinha alguma coisa que tava me teleguiando pra ele, tá ligado? Aí eu fui atrás. Não, eu falei, não, vem aqui. Aquela você coisa me da deu um murro. adrenalina. Tu já assistiu o Sim, filme? você... Tem um filme que os caras têm um poder especial, que quando ele fica nervoso, ele só vê aquela coisa. Não sei se você já viu, é Procurado o nome O do filme, com a Procurado. Angelina Jolie. É muito massa. Sim, eu já Aí assisti. o cara quando Que a tá... bala faz a curva. Isso, né? que a bala faz Sim, curva. Daí ele eu vi. tem uma coisa que quando ele tá na pressão, ele só vê Aquele cara. aquela não sei se- parada. Me veio à mente quando tu falou Foi exatamente isso. perseguindo. Eu persegui. E essa perseguição que eu tive, quando eu tive esse feeling de vê-lo, foi inclusive o que me salvou. Porque se você assistiu o vídeo direitinho, no momento que eu tô ali parado e eu resolvi ir atrás dele, naquele segundo, exato milésimo de segundo, em que eu dou um passo pra ir atrás do dito cujo pra devolver o murro que ele me deu, passa aqui voando nas minhas costas uma barra de ferro de um cinzeiro de cigarro que eles tacaram aqui na minha cabeça. Caramba, Mas passou assim por cara. uma questão de milésimos de segundo. Todo mundo que assistiu aquele falou, meu, você foi um milagre que aconteceu. Meu Deus Você do foi um livramento céu, divino, porque cara. passou por pouco mesmo. E eu não percebi, eu só fui ver depois com o vídeo. Podia ter morrido ali, eu não Claro. estaria aqui se aquele negócio tivesse acertado na minha cabeça. Aí eu fui atrás dele e me resolvi com ele, né? Resolveu. Os dois Eu resolvi. sentaram, tomaram um café, conversaram e tal. Aí eles se resolveram. Um chá, bolo, um cheesecake. Mano, o que foi? Qual que é o problema? Não, meu problema. Foi assim que vocês resolveram, imagina.
Foi com 3 cruzados, pronto, acabou. 3 cruzados, ele desacordado. Desacordou. Aí ele. Não, é que assim, eu sou uma pessoa muito tranquila. É muito difícil você me tirar Eu tô vendo. do sério. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. É muito difícil você me tirar do sério. Mas quando você me tira do sério, meu parceiro, nossa senhora, eu não quero estar na sua pele. Aí tu achou ele no meio da multidão. Achei ele no meio da multidão, E segurei ele pelo ombro esquerdo e fiquei dando cruzado porque ele queria sair correndo. Aí eu não podia deixar, tinha que segurar. E fiquei dando cruzado com o braço direito. Aí eu segurava e batia. Aí, depois da terceira vez que eu bati, eu soltei. Aí ele foi dando um passo para trás, aí ele ficou encurralado na parede. Aí eu acertei joguei 2 cruzados, o de direita pegou, o de esquerda não pegou porque ele já tinha caído. Ele foi nocauteado, aí ele caiu. Aí, no momento que ele caiu, eu fiz assim, acordei. Falei, mano do céu, o que aconteceu? Porque, inclusive, um colega meu, um amigo meu, ele chegou a falar, Douglas, você não é um cara mau. Eu falei, por quê? Porque se fosse qualquer outra pessoa, tinha chutado a cabeça dele. Você, depois que ele caiu, você parou. Então você não fez isso na intenção de querer machucá-lo. Você fez isso pra poder se defender. Uhum. Porque aquele cara tava representando uma ameaça. Faz sentido, eu parei. Quando eu vi que ele caiu, eu parei. Eu falei, nossa, será que eu matei o Dito Cujo? Porque eu não queria. A minha intenção não era essa. A minha intenção era que ele parasse de me bater. Sim. Entendeu? E inclusive naquele dia, o Rubinho fez mais pela população LGBT do que toda a militância LGBT, do que a Erika Hilton, do que a Duda, sei lá, não sei das quantas, do que o Jean Willis. O Rubinho fez mais pela população LGBT do que toda a militância LGBT do mundo reunida. Porque naquele momento que eu tinha derrubado o Dito Cujo, um boy seta inventou de vir pra cima de mim. Um boy seta surgiu, sabe? Ele se materializou de dentro da parede e veio pra cima de mim. E aí, naquele momento, eu levantei pra dar um direto, né? O boy seta surgiu perto de mim, eu levantei pra dar um direto na cara dele. E aí o Rubinho viu que eu ia bater no boy seta e ele viu que era um boy seta, ele abraçou o meu braço por trás, ele me abraçou por trás, ele não deixou. Segurou aqui o meu braço e segurou, ele não deixou eu bater. Aí eu fui ver isso depois também no vídeo, que eu não tinha percebido. Eu falei, caramba, bicho, o Rubinho salvou um boy seta, porque era pra eu ter acertado, na cara cheia, né? O Rubinho salvou um boy seta, pessoal. Salvou. Rubinho Nunes salvou o boy seta de ser nocauteado. Exato. Pelo Douglas, inclusive dando um abraço por trás no Douglas. Teve que abraçar por trás. Olha o nível que o... Fez mais que a população LGBT toda, mano. Sou obrigado a concordar. Caramba! E também vai que tu dá um soco e tu não sabe nem se é homem, se é mulher, então, se vai ser feminicídio. Porque até então se considerava homem, né? Mas depois que apoiou, aí pronto, virou mulher, aí vai lá, sei lá, violência política de gênero, violência de não sei o quê. Né? Mas graças a Deus, eu fui salvo, o boy seta foi salvo por causa do Rubinho. O Rubinho salvou a pátria naquele dia também. Todos salve pelo Rubinho, cara. E aí, esse foi o marco, vamos dizer assim. Não, antes de perguntar do marco, tu mencionou três termos de luta. Tu falou jab, cruzado e nocaute aqui durante a conversa. Tu luta? Tu é forte. Dá pra ver que tu é forte. Tu faz academia, tu luta, tu tem, sei lá, jiu-jitsu, boxe. Eu faço justamente isso, faço boxe e jiu-jitsu. Eu conheci o boxe, na verdade, pra poder me defender, porque eu estava recebendo muita ameaça, né? Principalmente depois que eu comecei a fazer essas ocupações nas universidades, eu comecei a ir em vários lugares, e isso foi lá para meados de 2016, né? Eu comecei a procurar... então já são 10 anos. Isso já faz bastante tempo. Aí eu vou explicar o que aconteceu. Eu comecei a fazer a época que eu procurei artes marciais para me defender, Muay Thai, né? E eu acabei me lesionando. Eu aprendi Muay Thai e tudo, mas acabei me lesionando. Eu fiquei um tempo afastado e depois voltei durante o mandato. Né? Então, o tempo em que eu pude me dedicar melhor às artes marciais, que é boxe e jiu-jitsu, que é o que eu gosto, foi no final do meu mandato mesmo, né? E foi o que me ajudou muito, Paulo. Você não tem ideia do quanto, meu parceiro. Porque assim, depois que passou 2022, né, e eu não consegui ir para o congresso, eu usei o boxe e a minha religiosidade, o cristianismo, como formas de âncora para conseguir me apoiar psicologicamente, porque o que eu mais fazia na vida era
Ir à igreja e treinar boxe. Ir à igreja e treinar. Eu fazia 2 vezes por dia. Eu ia à igreja 2 vezes por dia e treinava boxe 2 vezes por dia, no mesmo dia. Entendeu? Porque Caramba. eu queria ocupar a minha mente, eu queria tá vivo. E aquilo me deixava vivo, me sentia vivo. Eu tava orando tanto, rezando tanto, indo tanto à missa e treinando tanto que os meus professores de boxe queriam me colocar pra competir. Eles falaram, vamos competir. Eu falei, não, não quero, vamos competir. Eu falei, tá bom, fui lá, competi. Minha primeira luta eu ganhei. Aí Que legal. depois, passou desse ano, É competição de jiu-jitsu ou boxe. de boxe? Boxe, isso. A segunda luta no ano seguinte também ganhei, né? Então eu fiquei invicto, né? Foram 2 lutas e 2 vitórias, uma coisa que eu Legal. não esperava, não é uma coisa que eu faço boxe não pra ser um pugilista profissional, eu faço porque eu gosto. Eu acabei indo pra aprender a me defender, né? Porque eu fui pro Muay Thai, lesionei o joelho, não quis fazer mais Muay Thai, fui pra uma coisa que eu me sentisse mais seguro. Uhum. Me encontrei no boxe. Só que eu acabei indo pra poder aprender a me defender. Não interessa se eu ia gostar ou não. Eu queria aprender a me defender, mas eu me apaixonei por esse esporte de um jeito que você não imagina. Pra mim, se eu ficar, sei lá, 2 semanas sem treinar, eu acho que eu entro em depressão profunda. Que eu preciso daquilo. Aham. Eu realmente preciso daquilo. Né? São 2 coisas que eu não posso abrir mão. O treino, né, e o cristianismo. São as 2 coisas que me mantêm. As coisas que realmente me mantêm de pé. Né? Uma espécie de terapia, sabe? Cristianismo e treino. E eu conheci o jiu-jitsu também. Jiu-jitsu eu já sou um pouco mais neófito, não vou saber falar muito. Eu sou um simples faixa branca que, inclusive, ganhou o seu 2º grau essa semana. Já tenho 2 Olha! graus na faixa branca. De novo veio. Oh, por gentileza. Muito obrigado. Que legal, cara, que legal. 3 lutas, então. 2 lutas e 2 vitórias. 3, né? Que tu quase nocauteou É o Boyceta. verdade. Imagina, Verdade. teria sido. Oh, mas você acredita nocaute. que eu acabei, eu acabei entrando no boxe, mas não foi com a intenção de bater esquerdista, tipo, foi pra me defender, obviamente, né? Claro. Mas aí, depois de muito tempo, eu acabei viralizando numa coisa que eu gosto, que foi justamente isso, entende? Porque, tipo, não tava nos meus planos usar o boxe pra... Te preparou de certa forma, Exatamente. né? Me Olha só. preparou, de certa forma. E daí agora, eu entendi, abri esse parênteses para entender essa questão da luta, da arte marcial, né? Como é que ela se encaixa, não sabia, né? Tá, por isso eu pergunto. E daí esse dia na USP, A USP. do Boyceta, do nocaute, 3 cruzados e tal, Isso. tal. Daí meio que foi um marco de abertura para uma nova fase, assim? Pô, agora Sim. é o dá que eu te dou outra. Entramos na fase dá que eu te dou outra. Foi na fase da que eu te dou outra mesmo. Porque assim, eu nunca vou esquecer. E o vídeo tá publicado lá, inclusive. Eu falei isso na frente da universidade. Eu tinha acabado de nocautear esse petista, eu tava na porta da universidade, os nojentos tava tudo lá do lado de fora, tava tudo gritando lá. E eu falei pra câmera, enquanto eu tava filmando, eu falei, olha, daqui pra frente vai ser assim. Se vocês me agredirem, vocês vão levar de volta. Então, comigo, a partir daqui vai ser desse jeito. Bateu, levou. Eu não vou mais simplesmente apanhar e ficar quieto. Porque a gente não tá aqui pra promover a violência nem a agressividade. Mas a gente tá aqui pra poder sim se defender toda vez que Claro. for agredido. Porque você não vai combater a violência sorrindo e falando, por favor, não me bata. Pelo amor de Deus, é ridículo isso. Você tem que reagir. A direita já cansou de apanhar. E a esquerda, ela entende que se você for pra cima e tem um revide ali, os caras eles vão entender que você não é qualquer um. E aí eles vão passar a ter um pouco mais de respeito por você. Uhum. E é justamente isso que a gente quer. A gente não quer a eliminação de pessoas pelo fato de elas terem um posicionamento político diferente. A gente Apesar quer... deles quererem isso. Apesar deles quererem Mas isso. ok. A gente quer ser respeitado, a gente quer ter o nosso direito de existir, entende? Porque eles vivem falando sobre isso, né? Eu gosto de usar esses termos porque é os termos que eles mais usam. Uhum. Ah, o direito de existir. Não, o direito de existir que está sendo ameaçado é o nosso. Porque a gente que não pode... Ah, fascismo! Ah, não sei o quê! Eles sempre querem nos exterminar. Sim. Então, de que maneira que você vai reagir a um grupo de pessoas que quer acabar com a sua vida? Você vai chorar e falar, ah, ele me bateu. Não! Se ele te bateu, devolve, meu parceiro. Para de ser trouxa. Uhum. Tá entendendo? Mas- Entra aí numa escola de boxe, de muay thai, de jiu-jitsu, de judô, de karatê, de kung fu.
de sumô, de qualquer coisa. Mas aprende, entende? Aprende, se defende, entende? Porque se a gente fala tanto sobre legítima defesa, não faz sentido a gente não usar. É verdade. Eu tava na conversa que eu tive com o Rubinho, né? Foi o episódio anterior ou o próximo, não sei, dependendo de qual for editado primeiro. E eu citei a mesma coisa. A gente tava falando sobre isso também e a gente chegou num ponto que a gente falou do Charlie Kirk, né? A morte dele no ano passado, o assassinato dele, na verdade. E como isso foi impactante para mim, assim, foi chocante, né? Fiquei realmente horrorizado com o ato em si. Eu não sei se com o ato em si ou depois com o que aquilo revelou, porque para mim foi como se tivessem aberto o esgoto e os ratos começaram a sair assim, porque por todo lado era gente justificando, gente falando, pô, é isso mesmo, ou justificando, falando, tem um exemplo que eu até pensei em dar, mas não vou dar porque daí é alguém mais próximo e tal, mas eu ouvi de pessoas próximas assim, mas também, ele também, né, olha o que ele falava. Falei, caraca, não, isso tá do lado da minha casa, é a pessoa que eu conheço, que eu faço, sei lá, o cara que eu encontro na academia, no mercado, tem gente à nossa volta que talvez falaria isso, se falou isso do Charlie Kirk, talvez falaria isso do Douglas. Também ele foi na universidade, né? Então isso me acendeu um alerta, assim, foi como se eu visse a guerra ideológica de outra forma, assim. E o Charlie Kirk, meu parceiro, o Charlie Kirk, ele sempre foi uma pessoa tão educada, tão doce, né? doce, tá ligado? Você não via ele se exaltando, batendo com ninguém, tá entendendo? O Charlie Kirk, ele batia de frente até pra defender o pessoal que era LGBT de direita. Por exemplo, você pegava lá um debate que ele teve, nunca vou esquecer, de um ativista, e o cara tava lá, o trumpista chegou e falou assim... porque esse pessoal aí que se diz LGBT, é de direita, esse pessoal não deve existir. E o Charlie Kirk bateu de frente com aquilo. Ele falou assim, qual o seu problema de existir? Qual é o seu significado? Qual é o que está ameaçando a sua existência? O que essas pessoas fazem entre quatro paredes? Sim. Porque uma coisa é o envolvimento que eles têm para tentar fazer com que as crianças sejam influenciadas. Outras coisas é o que eles fazem dentro de quatro paredes. Exato. Então, se aquilo não está atacando a infância, se aquilo não está atacando a juventude, se aquilo não está atacando, né, aquilo que a gente sempre fala por valores, ou criando políticas que coloquem privilégios para determinada categoria só por uma questão sexual, o que está te incomodando? Então, isso foi uma pregação do próprio Charlie Kirk para vários republicanos. E ele fez isso publicamente. Não tinha motivo, razão e nem circunstância para você assassinar uma pessoa que já se mostrou mais de uma vez ainda extremamente flexível com algumas coisas, apesar de ser combativo, né? Ele batia de frente com pessoas dentro do próprio núcleo que ele não concordava, que ele achava que era um exagero, que ele achava que, olha, você está indo por um lado que não é conservadorismo, você está indo por um lado que é completamente seu subjetivo, pessoal. Isso não tem nada a ver com conservadorismo. E ele batia de frente com pessoas dentro do próprio núcleo político por causa disso, entende? Exato. Então não fazia o menor sentido uma pessoa que gostava tanto de debater, que gostava tanto de dialogar, ter sido assassinada, principalmente da maneira que ele foi. E se você for olhar, Paulo, eles tiveram a mesma reação quando Donald Trump tomou um tiro na orelha, a mesma reação quando o Bolsonaro tomou uma facada no abdômen, e agora, mais recentemente, a mesma reação quando o Rubinho foi agredido lá no centro de São Paulo, na Praça da República. Eu vi vereadores de São Paulo, aqui da Câmara Municipal, dando risada no plenário. Olha lá, tem que apanhar. Aí não sei o que. Eu falei, pô, vocês estão justificando a violência. Amanhã, quando acontecer, sei lá, qualquer coisa contra qualquer um de vocês, pronto, a gente é a pior pessoa do mundo. Mas vocês estão justificando a violência. Vocês são. Parece que cansa, né? Falar que eles são hipócritas. Mas é a verdade, eles são hipócritas. Não tem outro. É engraçado, tu falou assim: se um dia acontecer ao contrário e tal, e daí eu me peguei procurando aqui. E não tem, é sempre tipo, os atentados, né? Que você mencionou alguns. Foi o Bolsonaro, foi o Trump, foi o Rubinho, o Charlie Kirk, a Eduarda Campopiano, que saiu sangrando lá de uma. Então. É sempre de um lado, assim. Então, para mim foi revelador, e isso me fez realmente ver essa guerra, esse conflito ideológico de outra forma, e me fez dar ainda mais valor a pessoas combativas como
como você, como o Rubinho, que eu tô citando ele porque a gente entrevistou na mesma tarde aqui, pra você que tá assistindo, e foi no mesmo dia a gravação, tive a oportunidade de falar com ele, como você, que me fez admirar, talvez o precursor disso que eu vi fazendo, o Mamãe Falei, o Arthur, que fazia isso lá também fazia suas incursões lá atrás, mas hoje acho que a gente tem diferenças ideológicas que são bem irreconciliáveis, infelizmente, né? Mas eu prezo muito, eu valorizo muito isso que vocês fazem, e por muito tempo eu assistia a galera, como você que fazia esse tipo de incursão e depois saía, tá? Eu assistia os vídeos pensando, porra, cara, por que você não é nem só reagir, porque às vezes seria meio kamikaze no meio de uma galera, mas por que vocês não vão com uma galera aí, pô? Vai com a galera da pesada, não como gangue, vão ver quem ganha na porrada, não. É pra vocês terem uma ideia. Sim. Vocês terem uma ideia de que, olha, que nós estamos aqui. Sim. Vai vir? Eu só quero dialogar, na conversa. Mas se você quiser algo a mais, será um prazer. Uma satisfação. Eu vou revidar dá que eu te dou outra. Então, para mim, eu valorizo muito, e a primeira coisa que eu falei, broxou aqui. Não, tá tudo bem. A primeira coisa que eu falei no episódio do Rubinho e eu espero que as pessoas valorizem isso também. Quando você for escolher teu candidato aí, cara, olha a pessoa que tá pagando preço por isso. Que você deve pagar um preço que às vezes a gente aqui nem conhece, que a gente só fica torcendo, falando, vai mesmo, vai lá. Do conforto do nosso iPhone deitado na nossa cama, porque, vai mesmo, mostra pra eles, Douglas. Quebra todo mundo. Quebra todo mundo. Boa noite. Então, eu tô brincando porque às vezes eu sou um desses. É isso aí, vai mesmo, cara, não para. Deixa eu botar meu celular pra despertar, eu acordo cedo. E a gente não sabe o que você tá passando. Que você deve ter retaliações. Tenho inúmeras. Ameaças, não sei. Daqui a pouco tem que andar. Se eu abrir aqui, eu vou achar um monte. Inclusive, por causa disso, eu criei um quadro semanal. Se chama Falando de Amor. O meu quadro, Falando de Amor. Eu já tô na parte 2, semana que vem vai sair a parte 3 já tá gravada já. E toda semana eu publico as ameaças que eu recebo. Toda semana. Falando de amor. Uma atrás da outra. Isso. E é incrível porque as pessoas, os esquerdistas, eles colocam a cara mesmo, sabe? Boa parte deles, eles deixam a foto deles, o nome. Você tinha que morrer, você tem que tomar um tiro. Não sei o quê. Alguns deles são realmente raça, você é o preto, capitão do mato, não sei o quê. Eu falei, mano, que isso, bicho? Às vezes até mesmo na rua. Onde eu tava ontem na 25 de março, fazendo exatamente o totem lá, eu tava lá, ontem ou foi anteontem, já não lembro mais, tô perdido no tempo. Mas eu tava na 25 de março essa semana. Fui lá, e aí passou uma senhora do meu lado. O capitão do mato, preto. Aí eu olhei assim e falei, qual é o sentido disso? Não tem debate, a pessoa só chega, ofende, vai embora, acabou. Foi, as pessoas, elas perderam completamente E você teve que aumentar o teu, sei lá, teu esquema de segurança pessoal, tua rotina de alguma forma? Tu teve alguma coisa que tu teve que fazer diferente desde que começou essa nova etapa? Eu não ando mais sozinho lá. Eu procuro não sair muito mais a pé, eu ando mais de carro. Eu tô sendo muito reconhecido, graças a Deus. Pro bem e pro mal. Mas mais pro bem. Porque... Mas tem gente pro mal, vamos dizer assim, que também já te reconhece na rua? Sim. Porque eu sofro uma coisa que, assim, eu sou reconhecido consideravelmente, de vez em quando alguém conhece e tal, mas normalmente é quem curte. Quem curte. Não quem não curte, porque eu acho que quem não curte nem sabe quem eu sou. É a impressão que eu tenho. Eu sou reconhecido por quem curte e quem não curte. Principalmente também por quem não curte. A galera que gosta, obviamente, vem, pede pra tirar foto. Hoje na academia foi da hora pra caramba, meu. Eu quase travei a academia lá, porque o pessoal... que eu fui em outra unidade que eu não costumo ir, o pessoal me viu uma galera pedindo pra tirar foto. Foi engraçado. Mas teve uma ocasião em que eu estava no centro de São Paulo, e aí veio um ser humano que veio bem perto de mim, e ele veio muito próximo de mim e cuspiu entre as minhas pernas. E o cuspe caiu, não no meu tênis, mas bem do lado assim. Caramba. E aí ele falou, fascista. E saiu andando. Eu falei, mano, folgado, cara. A sua sorte foi que não acertou esse cuspe, eu juro por Deus.
Porque senão eu ia te fazer cuspir sangue. Teve uma ocasião que eu sou meio turrão pra algumas coisas, né? Teve uma ocasião que eu tava fazendo um totem ali no bloquinho de carnaval. E aí um esquerdista ficou meio animado, ficou meio revoltado, e ele era vendedor, ele tava vendendo as coisas dele lá, né? Era refrigerante, cerveja, bebida, ele tava bebendo bebida. Ficou exaltado comigo ali. Falei, pô, mas a rua é lugar público, né? A rua, qualquer um pode ficar na rua. A rua não tem uma lei que me proíbe de estar na rua. Ele tava com um cesto vendendo as coisas dele e ele começou a tirar cada blocão de gelo e tacava em mim. Então ele mirava e jogava de longe. Meu, eu lembro que eu tava com o Rubinho, né? Eu falei, o Rubinho, se acertar eu vou lá. Aí, só que eu fiquei parado no lugar. Eu vi o bloco de gelo vindo, na minha direção eu fiquei parado. Eu falei, acerta. Porque se acertar, eu juro por Deus que eu vou lá. E o desgraçado errava. Acertava aqui, acertava as tia que tava atrás de mim, uma senhora que tava atrás de mim, tomou uma blocada de gelo na cara. E o desgraçado não me acertou. Mais um salvo, é igual do cuspe, pegou do lado. Pegou do lado, mas não acertou. Então assim, às vezes eu vejo assim, algumas situações e falo, acho que é Deus que não dá asa à cobra mesmo. Mas ameaça eu recebo de monte, eu tô cuidando mais da minha questão de segurança, eu não ando mais sozinho, eu tenho sempre alguém me acompanhando para onde eu vou, porque as pessoas são covardes, os caras são covardes. Eu não tenho medo de esquerdistas, mas eu sei que eles são covardes. Por exemplo, eu tive um amigo meu que parecia muito comigo, ele era a minha cara, ele é muito parecido comigo, o nome dele é Jonas, um abraço aí, Jonas, se você estiver assistindo. Ele tava com a camisa na época do Direita São Paulo, que era o movimento do qual eu fazia parte, e a gente, assim como ele era carequinha, tudo, etc, eu tava com óculos na época, ele tava de óculos também, e pegaram esse cara no terminal Ana Rosa, na saída do metrô, na estação Ana Rosa. Tacaram spray de pimenta na cara dele. Primeiro começaram tacando spray de pimenta na cara dele e depois agrediram ele com soco inglês. Mais de uma pessoa. Abriram a cabeça dele. Eles acharam que era... Exato. Abriram a cabeça dele. Aí, meu, eu lembro que eu tive que pegar, levar ele até o hospital. A gente foi lá, fez boletim de ocorrência. Foi um monte de coisa. Aquele dia eu fiquei extremamente puto. Eu percebi o quanto eles são perigosos. Porque eles não foram, tipo, no tete a tete. Não, vem cá, vamos trocar porrada. Não, eles tacaram spray de pimenta. Depois usaram um soco inglês pra acertar atrás da cabeça dele. Pra ele ficar desacordado enquanto eles batiam. Entendeu? Então eu tive que levar o rapaz pro hospital. Então, assim, eu sei o quanto a esquerda é perigosa. A esquerda, ela é covarde, ela é perigosa. Então, eu não tenho medo de ir no tete a tete com eles, eu vou. Se eles vierem, eu tô aqui. Eu sei me defender. Mas eu sei também que eles são covardes. E eu não vou ficar brincando com essa covardia deles. Se eles foram capazes de fazer isso com pessoas que são próximas a mim, achando que era eu, eles, em qualquer hora, pode ser que tentem fazer isso comigo. E eu tenho que estar preparado. Cara, e ele, só uma curiosidade, eles conseguiram desacordar ele, deixar ele... Ah, o Jonas tá bem hoje, graças a Deus. Não, mas assim, na hora eles bateram na cabeça pra tentar fazer ele ficar desacordado, ele ficou, eles continuaram batendo, então ele levou uma surra desacordada, O Jonas, ele desmaiou, a gente teve que levar ele pro hospital, ele foi com a cabeça aberta pro hospital, né, ficou com a cabeça... E olha só que coisa, Paulo, depois que a gente publicou nas redes sociais o que aconteceu, eles comemoraram. Eles foram até a publicação, compartilharam a publicação, né, porque era no Facebook na época, e comemoraram, acertamos não sei quem, o fascista de não sei quem, Douglas Garcia tá chorando, kkkk. É muito falei, mano, mas como é que pode, os desgraçados? Isso aconteceu quando? Isso aconteceu, nossa, eu não lembro, que ano foi isso, tá? Você lembra? 2019, isso, 2019. Caramba, isso. É muito doentio, cara. Isso é uma das coisas que tem me assustado, assim, que falou que talvez até a tua chave virou antes da minha, porque tu viu algumas coisas antes, assim. Eu como eu tô nessa parte mais, assim, cultural e tal, fazendo a minha zoeira ali pela internet, às vezes até um pouco mais, de certa forma, um pouco mais confortável, assim, às vezes não tem noção, assim, mas falou algumas coisas que... Cara, a gente talvez até normalizou, porque a gente tá vendo acontecer tanto, mas que não é nada normal, cara. Nem o cara fica jogando gelo, apesar de, pô, acertou a senhora. Cara, um bloquinho de gelo, cara. Machuca.
dependendo do tamanho, daí com gente atrás, a gente normalizou, não é que a gente normalizou no sentido que tá tudo bem, a gente se acostumou tanto com essa ferocidade, com essa doença, assim, que a gente o cara tacou lá, mas o cara é de esquerda mesmo, pô, o cara jogou uma barra de aço que pegou aqui atrás de mim, cara, e eu não vejo nada, normalmente eu não vejo nada acontecer com eles, assim, né? Eu não vejo nada, Não as acontece. ameaças na internet, assim, e é por isso que eu falei dos ratos, como se fosse rato saindo do porão, né? Esse negócio do Charlie Kirk, porque a galera começou a sair das profundezas do inferno ali, falando, e tem que fazer isso com o Nicolas, tem que fazer com não sei Meu Deus. quem. É assustador, eu não me acostumo ainda, sabe? Então, é porque o Estado não vai pesar pro lado deles, né? O Estado sempre vai pesar pro nosso lado. E mesmo que eles tenham algum tipo de punição, eles conseguem reverter. É incrível, meu. Esse pessoal. Se você acontecer alguma coisa realmente grave, entendeu? Tipo, uma coisa grave mesmo, talvez aí você tenha um resquício de, olha, esperança de você ter uma justiça acontecendo à direita. Mas Exato. geralmente o Estado sempre vai pesar contra nós. E é por isso que eu falo, defenda-se. Você tem que se defender. Mas acima de qualquer outra coisa, se você for se defender, de preferência que esteja alguém gravando. Por duas razões. A primeira, para você se defender, judicialmente falando, porque para você bater em Mostrar alguém tem que ter uma razão, você não vai simplesmente chegar numa universidade federal, descer na porrada em todo mundo, né? Você tem que ter uma razão para mostrar o porquê que você se defendeu. E a segunda, para dar o prazer da gente ver você macetando o esquerdista, entendeu? Então aí tudo bem. Essas duas coisas não pode faltar para gravar. Você já recebeu Você já falou de feedbacks que você recebe e tal, mas alguma coisa mais pontual, assim, de gente que meio que se converteu ideologicamente, ou que foi uma ferramenta? Sabe o que é mais incrível? É com adolescente, mano. É mesmo? Adolescente é uma coisa surreal. Depois que eu furei a bolha, né, no início desse ano, depois que eu tive essa explosão, o número de adolescentes me procurando é muito grande. Que Tipo, legal, cara. eu tô no ensino médio agora, minha professora, ela tenta me doutrinar, mas eu assisto... Meu, isso é muito da hora. A minha professora tenta me doutrinar, mas eu assisto seus vídeos. Olha Eu só. gosto muito de assistir os seus vídeos. Ontem, eu tava no evento que aconteceu no shopping JK Iguatemi, foi o lançamento do livro da delegada Mari Costa, acho que é o nome dela. Ah, sim. Isso, e eu fui até o lançamento do livro dela, e uma das pessoas que estavam na fila veio falar comigo, trocar ideia comigo, falou, minha filha, ela é sua fã, ela tá, olha aqui, ó, ela descobriu que você tá aqui. Aí eu fui ler, e tava escrito lá, poxa, pede pra ele gravar um vídeo pra mim, por favor, mãe, não sei o quê. Eu falei, quantos anos ela tem? Ela falou, tem 11 anos. Eu Caraca, falei, 11 anos, cara. Isso aí é gratificante, cara. mano, ela tem 11 anos e ela entende o que eu tô falando? Ela sabe o que eu tô falando? Aí naquela hora eu gravei o vídeo pra ela, né? Tipo, tinha várias pessoas lá, mas eu gravei. Eu falei, obedece a sua mãe, a sua família tem que estar em primeiro lugar. Então, assim, a influência que eu tô exercendo nos últimos meses nas pessoas que são muito novas do que eu, muito mais novas do que eu, é uma coisa que não acontecia antes. Isso não acontecia antes. Isso não acontecia comigo nessa mesma data do ano passado. Agora é uma geração muito nova que tá me acompanhando. Que legal. E aí, isso, tipo, meio que eu acordo e penso um pouco na responsabilidade que é também, né? Porque, puta, é muito bebê ainda, mano. 11 anos. Você tá não é manipulando nem tentando levar pro seu lado, mas você tá fazendo a sua ideia ser repassada pra uma pessoa tão nova e ela tá entendendo. Levar pro lado, Aquilo sim, pra eu tô mim, tentando pô, levar pro lado, cara. Eu quero isso. Eu tô tentando levar pro lado e eu fico feliz desse feedback, porque seria a mesma coisa que o primeiro pensamento que eu teria, acho que seria esse também. Pô, com 11 anos ela já tá entendendo que ela entendeu a guerra ideológica, ela entendeu que existem lados, ela entendeu que existe um conflito e qual é o lado certo de se estar, né? Eu ficaria feliz também, porque às vezes a maioria nem nessa idade não tá nem, às vezes muito mais velho não tá, né? Eu ia brincar contigo quando tu começou assim, com 22, 20, eu nem fazia ideia do que era espectro político, direita ou esquerda na cidade, mas também tenho o fato de que naquela época que eu tinha 20, 22, ninguém sabia direito, né? Uma coisa que não... Eu achava que esquerda era quem era oposição. Tipo assim, que tava eu lembro uma vez num casamento, eu tocava em casamento, aí eu lembro uma vez eu tocando em casamento, nós falando sobre direita, esquerda e tal, isso devia ser 2010,
2009, 2010, não sei. Daí alguém falou, direita, esquerda. O que é mais? Não, porque eu saiba, eu lembro de eu opinando, acho que esquerda é o cara que não tá no governo, entendeu? É o outro cara que é o de esquerda e tal. Não sei, ninguém sabia direito o que era, tá ligado? E isso eu já tinha uns 20, 26, 27, assim. Então, eu fico feliz de ver essa geração, porque é um déficit que tem... sempre que a gente vai em evento de direita e tal, ou na manifestação na rua, apesar de estar crescendo o número da nova geração, é muito mais os mais velhos. Eu ia falar 30 a mais, mas é 40, 50, 60 a mais. Muitas vezes eu vejo gente um pouco frustrada, não frustrada, ali tá na garra, né, mas na manifestação, mas quando a gente às vezes conversa mais um pouco, quantas eu já não encontrei assim, frustrados porque dentro de casa, ideologicamente, a princípio perdeu a batalha pro filho, o filho é esquerdista, o filho vota no Lula, o filho não sei o quê, ou faz quando entrou na faculdade, quantos relatos eu recebo assim. Então por isso que esse trabalho que tu faz é tão importante, falar com esse público é tão importante, né? A gente já está caminhando para encerrar, e uma coisa que eu queria ter perguntado, e tem a ver com isso, lá atrás, quando foi que você entendeu, falando em juventude, e quando você começou a entender direito, porque você se interessou pela política em 2016, não se interessou, você começou a ser mais ativista, uma coisa mais militante a partir de 2016. Isso. Você lembra mais ou menos quando você começou a entender coisa de direita e esquerda? Peraí, isso aqui a direita é isso aqui, a esquerda é mais isso. Foi junto com o Brasil todo, naquela polarização que todo mundo teve, a partir ali, Dilma, a Peladão do Man, o Sérgio Moro, Lava Jato, impeachment, Bolsonaro. Você lembra mais ou menos? A direita é mais isso aqui, a esquerda é mais isso. Lembro. Eu sempre fui um cara que gostava muito gosto, aliás, né? Tem uma amiga minha que costuma dizer que eu sou viciado em adrenalina. Eu gosto muito de adrenalina. E eu gostava muito de andar de skate, né? Eu já passava boa parte do meu ensino médio andando de skate. E teve um dia que eu tava andando de skate e resolvi parar pra descansar, e um parceiro meu falou, vem cá ver os vídeos desse cara aqui. Aí ele me mostrou, aí ele deu o play e falou, ô deputado, jogaram ele de cima de uma casa, deputado, o senhor acha certo isso daqui? Eu tinha que ter jogado de cima de um prédio. Tá errado isso aqui, pô. Você quer saber qual é a melhor coisa do Maranhão? É o presídio de Pedrinhas. Tá, porque eles fogem a gente a vida inteira. A gente tem que dar vida boa pra esses caras. Por quê, pô? E tem que se fuder, acabou. Aí a gente ria, assistindo, a gente ria, e a gente ficou lá maratonando vários vídeos dele que a gente achava no meio de um local onde geralmente só tem esquerdista, que era justamente ali onde eu tava, né? E aí eu comecei a seguir aquele cara, seguia. E eu comecei aquele cara sensacional, aquele cara. Falei, que cara é esse aqui? Foi Jair Bolsonaro. Beleza, Jair Bolsonaro, mano, vou seguir esse cara. E eu assistia, quanto mais eu assistia os vídeos dele, mais... Por quê? Porque ele tinha Isso porque ele tinha um diferencial. Ele falava o que eu pensava. Todos os demais políticos que eu assistia à época não falavam o que eu pensava. Ele falava o que me vinha na mente quando eu via qualquer coisa... Ele já tinha pensado, ele já tinha falado aquilo. Não te pegou até de surpresa o fato de algum político falar alguma coisa? Porque pra mim foi... Eu tava dando o exemplo, a Esté tava aqui, inclusive, no anterior. Eu dei o mesmo exemplo pro Rubinho. Eu falei, cara, ele fez a pergunta pra mim, ele falou, quando foi que tu ouviu do Bolsonaro a primeira vez? Ele falou assim, cara, quando tu percebe... Eu falei esse mesmo discurso, eu falei assim, pô, é só não matar, não roubar, não estuprar, que você não vai pra lá, porra, o cara fode nós, vamos ficar dando vida boa. Eu falei isso depois a gente vai botar uma do lado da outra. Eu falei a mesma coisa, sim, que foi esse negócio do cara falar aquilo que, pô, eu lembro de eu chocado pensando assim, que merda que esse cara tá falando? E eu concordo com cada uma delas, cara, que loucura é essa? Ninguém fala isso. Me fundiu a cabeça um pouco.
Foi muito parecido com o que tu tá Com a falando. minha, Aham. com o meu despertar. Então, eu olhava os vídeos dele e eu gostava muito. Até que eu comecei a acompanhá-lo tanto, e as pessoas que estavam em volta, as pessoas que comentavam, elas começaram a ter um movimento de se seguir. Não, você tinha despertado o crescimento do bolsonarismo, né? Uhum. E ali os grupos que existiam no Facebook, como por exemplo, Panelinha da Direita, né, e outras coisas do tipo, você podia compartilhar informações ali dentro, né? Mas eu falei, Panelinha da Direita, o que que é direita? O que que é isso? E ali eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida. Esse cara, ele mudou a minha vida. Se eu sei o que eu sei hoje, se eu sou o que eu sou hoje, é por causa desse cara, né? Duas pessoas, na verdade, né? A primeira delas é o Jair Bolsonaro, que me fez conhecer o mundo da direita, e o Olavo de Carvalho, que me fez entender o que é a direita. Então, se não fosse o Olavo de Carvalho, eu não saberia nada, não conseguiria debater nada, nada. Então, o Olavo de Carvalho, ele foi basicamente a pessoa que formou. Eu lembro que a primeira coisa que eu li foi o mais pão com ovo possível, que foi o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu li inteiro. Uhum. Eu devorei aquele livro tão rápido que eu nem... Depois eu li A Nova Era e a Revolução Cultural. Depois eu li O Jardim das Aflições, né, que ele fala sobre uma crítica a Epicuro. Depois eu li O Imbecil Coletivo. Aí depois dessa trilogia, meu parceiro, a minha vida mudou, sabe? Eu comecei a ler outras coisas, eu comecei a conhecer outros mundos. Aí veio a Graça Salgueira, aí veio o Heitor de Paola. Aí eu comecei a ter outro tipo de formação política, né? Eu me identifiquei, não foi no mais absoluto nada. Eu sempre gostei muito de ler também. Uhum. Então eu tenho uma fonte que veio através do professor Olavo de Carvalho. Olha só. E que encontrou, imagino que veio ao encontro de convicções que você já tinha. Exato. De fé, Sim. de vida, né? Uhum. Você, como você mencionou, ser católico, vai às missas, é Sim. praticante, é um cara que... Sim, eu sou cristão, eu me fortaleço ao máximo que eu posso, todo santo dia, pra gente seguir, né, o cristianismo. E eu acho que a direita, olha que coisa, né? O meu posicionamento político me ajuda nisso também, hein? Porque se você for olhar o outro lado, basicamente o cristianismo tem que ser criminalizado. Mas a direita não, a direita a gente defende justamente as mesmas pautas, então uma coisa acabou conciliando com a outra. Então eu me identifiquei 101% com a direita por causa disso. Uhum. Né? Então não tem como, né? É aquela coisa, né? Ou você é cristão ou você é de esquerda, os dois não dá. Exato. E tem gente que ainda tenta conciliar. Não dá. A gente está caminhando para o final. Antes de completar aqui, de encerrar, quero fazer de novo aquele agradecimento especial às pessoas, às empresas, aos parceiros que permitem que o podcast Pod Paulo aconteça, né? Rodoxisto, uma das maiores, na verdade, a maior transportadora de hortifruti do Brasil, com 600 embarques diários, quase 30 anos de história aí. Então, esse parceiro que decidiu colocar a mão no fogo aqui, entrar junto com o podcast Pod Paulo, agradeço demais. Então fica esse agradecimento a Rodoxisto e ao estúdio UC Filmes, que é onde a gente está gravando aqui os últimos episódios que você tem visto. A gente está gravando aqui na UC Filmes, um espaço aqui em Moema, onde você tem estúdio de fotografia, você pode fazer ensaio fotográfico, você tem um estúdio de podcast aqui onde eu estou utilizando, você pode utilizar também. Você tem uma equipe especializada, equipamentos de ponta, tem camarim, então é um lugar aí que você pode vir sem ter dor de cabeça, você pode vir confiando que na UC Filmes você vai, tenho certeza que você vai ser, vai superar suas expectativas. De qualquer lugar do Brasil, de repente, onde você estiver, precisa estar usando aqui em São Paulo por algum motivo, tem a UC Filmes também, e eu não posso deixar de falar também, reiterar, como eu falei no começo, o MIB cresceu, o Movimento Independente do Brasil cresceu e se tornou um hub de negócio chamado Dextra Hub. Então, se você quer internacionalizar o seu patrimônio, dolarizar, você quer alguma ajuda, consultoria em como você vai administrar o seu recurso, nós vamos te ajudar com isso. Se você é empresário, eu quero pagar um pouco menos de impostos, sabia que existem alternativas? Então nós vamos te ajudar a pagar menos impostos também. Provavelmente, dependendo do tipo de empresa que você tem,
talvez você tenha numa revisão tributária, você tenha a receber do governo. Você sabia disso? Sabia que existe essa possibilidade? E provavelmente, dependendo do tipo de empresa que você está incluído, você tem coisa a receber do governo aí. Então, clica no link que provavelmente está na descrição, talvez tenha um QR Code na tela aqui, segue os passos, entre em contato com o Dextra Hub, porque nós vamos explicar para você, vamos fazer uma consultoria grátis, e aquilo que fizer sentido para você, você está convidado a fazer parte junto com a gente. E a economizar um pouquinho de grana, porque a gente sabe que o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, né? Douglas, quero agradecer muito a tua participação, obrigado por ter dispensado um pouquinho do teu tempo para estar conversando com a gente, né? Hoje, inclusive, é dia de jogo de Copa do Mundo, pessoal. Você está vendo isso provavelmente mais para o final de junho, aí, o início de julho, mas nós estamos gravando em dia de jogo da seleção brasileira. Brasil e Escócia jogam hoje. Não, Brasil e Haiti jogam hoje à noite, desculpa. Brasil e Haiti jogam hoje à noite. E ele. Inclusive, ele veio de verde e amarelo, olha ali, ó. Tá aí de verde e amarelo. Vai, Brasil! É isso aí, vai brasa. Vai brasa. É mesmo, né? Os braços. Então, dia de Copa do Mundo, agradeço você ter disponibilizado o teu tempo para vir bater esse papo. Obrigado pelo trabalho que você está fazendo. Você que acompanha o trabalho, se não acompanha, segue ele. Eu vou deixar ele dar uma palavra final, ele já bota as redes sociais dele, os projetos e os planos aí para esse ano, para esse período de pré-candidatura dele, mas fica de olho, isso que eu falo para você que está nos assistindo, fica de olho no que o seu candidato já faz, se ele não caiu de paraquedas, se é um cara que está disposto a dar o sangue, esse cara está disposto a dar o sangue, então é esse tipo de gente que você tem que se aliar e admirar, perseguir e estar junto, porque se a pessoa está disposta a representar no pouco, ela também vai estar disposta a representar no muito. Obrigado, Douglas. Deixa uma palavra final aí para a galera que está te assistindo. Opa, eu que agradeço, Paulo. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia. A você, eu sou seu fã, eu gosto muito do seu trabalho também. Confesso que eu tô com saudade também um pouco daqueles vídeos que você fazia do Nordestino Poeta. Você acha que eu não assisti? Eu assisti todos. Olha aí. Nem só de porrada vive um homem, de poesia também, viu? Então pode voltar a fazer aquilo ali, legal, que era muito bom. Eu gostava muito de assistir. Pessoal, obrigado mesmo aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Me sigam aí nas redes sociais, é Douglas Garcia SP. Esse ano de 2026 é um ano muito importante, que a gente precisa ocupar o máximo de espaço possível e a gente não pode ter medo. A gente tem que levar um recado muito claro para essa esquerda. E o recado é esse mesmo. Bateu, levou. Tamo junto. Esse foi Douglas Garcia, pessoal. Obrigado pela sua presença, Douglas, e obrigado a você que ficou esse tempo aí com a gente nesse bate-papo. Se você tá chegando novo aqui no canal, não tinha visto nenhum episódio, esse é o primeiro, vê os outros que tem bastante coisa, bastante gente legal que a gente já conversou também. Se não estava inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Se você nos conheceu através do YouTube, vai lá no Instagram e dá essa força para a gente também no Pod Paulo Oficial lá no Instagram, segue o perfil Pod Paulo, segue também o meu paulosouza.oficial e eu te vejo no próximo Pod Paulo. Valeu!